Bom, pessoal, então aqui iniciando, né, a nossa revisão sobre as propriedades gerais que envolvem o sistema imune, né, aqui começando com esse contexto inicial sobre a imunidade inata e adaptativa. Então aqui a gente tem esse esqueminha, né, básico que representa bem o resumo dessa combinação e associação dessas duas imunidades. Então, aqui na linha horizontal, né, a gente tem o tempo após a infecção, em horas, e posteriormente em dias, né, identificando que cada imunidade ele tem o seu tempo para iniciar e executar, né, a sua resposta imunológica. Então, a nossa primeira linha de defesa, né, a ser executada, corresponde à imunidade inata. Então, é a nossa primeira linha de defesa, é aquela pelo qual a gente já nasce com ela formada. Ela é constituída por barreiras físicas, né, que constitui ali, aqui no exemplo, barreiras epiteliais, né, que constitui ali um impedimento físico, pelo qual, né, o micro-organismo, na sua tentativa de invadir esse organismo, né, ele tem aqui uma barreira física de impedimento, que é a barreira epitelial. Né? Além dessas barreiras epiteliais, né, todas as outras regiões de mucosa que têm a secreção de algumas substâncias, o próprio pH, são também característicos e importantes para contemplar essa imunidade inata. E os componentes celulares, né, os principais são os fagócitos, né, sendo os principais os neutrófilos e macrófagos, as células dendríticas, aqui, né, uma representante proteína do sistema complemento, e outras células, como por exemplo as células NK, que são as natural killer, e células linfóides imaturas. Então, aqui seria a representação de alguns constituintes que vão fazer parte dessa imunidade inata, que é ali a nossa primeira linha de defesa. Então, né, quando um micro-organismo invade, ou pelo menos tenta, né, esse processo de invasão no organismo, a gente vai ter, né, a ação da imunidade inata. Se esse micro-organismo ele consegue vencer, né, todas essas barreiras, tanto físicas quanto químicas, impostas pela imunidade inata, a gente vai ter, né, a ativação da imunidade adaptativa, que ocorre ali ao longo de alguns dias, e os seus constituintes são os linfócitos, né, sendo as classes de linfócitos B, linfócitos T, né, CD4, CD8, e eles necessitam ali, né, de um reconhecimento antigênico, ativação, expansão clonal, né, para que eles consigam exercer as suas funções ali efetoras. Então, né, esses dois tipos de imunidade vão ter características ali diferentes, né, mas que vão influenciar a resposta da outra. Então, quanto à especificidade, a imunidade inata, né, tem uma especificidade que é limitada, então ela consegue reconhecer dois padrões moleculares, que são os PAMPs, que é aquele padrão molecular associado a patógeno, e o outro tipo é os DAMPs, que é o padrão molecular associados a dano celular. Então, quando o organismo, né, ele sofre alguma lesão, né, por processos fisiológicos ali esperados, né, a própria apoptose, ou então qualquer situação que leve ali a algum dano, a imunidade inata, né, vai reconhecer somente esse padrão molecular, indicando ali que em uma determinada região desse organismo, né, teve ali uma lesão,
e que precisa recuperar, né, restabelecer, a normalidade naquela região. E, né, a outra forma de reconhecimento são os PAMPs. Então ela não consegue ali diferenciar características peculiares daquele antígeno, diferentemente do que ocorre na imunidade adaptativa, né? Ela tem uma alta especificidade, né? Ela vai promover aquela expansão clonal de linfócitos, onde, né, vai se ter ali os clones de linfócitos com receptores idênticos que irão se ligar, né, de forma específica naqueles antígenos. Então, ela consegue, né, identificar características peculiares, né, consegue se identificar se é um vírus, se é uma bactéria, se é um fungo, se é um protozoário, né? Então, a imunidade adaptativa, ela tem uma alta especificidade. A outra característica que vem junto com a especificidade é a chamada diversidade. Sendo assim, a imunidade inata, né, permanece como limitada, porque aqui é um tipo de imunidade que é codificada nos nossos genes herdados, então proveniente da nossa linhagem germinativa. Então, ela vai ser sempre da mesma forma, esse reconhecimento, porque a gente já tem essa imunidade pronta. Então, como tem-se uma baixa especificidade, naturalmente a diversidade também vai ser baixa. E diferente do que ocorre na adaptativa, né? Como a gente tem uma alta especificidade de reconhecimento ali antigênico, consequentemente nós teremos uma diversidade alta, né? Porque para reconhecer de forma específica múltiplos antígenos, é necessário que se tenha uma diversidade alta, né? Para acompanhar essa alta especificidade. A memória imunológica, né, na inata, ela não existe, né? Ela é referida, então, como nenhuma ou limitada, porque ela não perpetua, né? Ela responde ali, frente àquele antígeno, né? Se em um momento posterior esse organismo for, né, exposto novamente àquele antígeno, ela vai responder da mesma forma, né? Então, ela não consegue guardar essa imunidade. Diferente do que ocorre na adaptativa, né? Ela consegue ali reconhecer em uma exposição posterior aquele mesmo antígeno e nós teremos ali, né, uma resposta mais pronunciada, uma resposta mais rápida, porque esse organismo, né, ele já produziu ali anticorpos contra aquele antígeno. Ambas, né, não possuem reatividade ao próprio. Agora, aqui na sequência, a gente tem os componentes, ou seja, né, as estruturas que vão fazer parte de cada uma delas. Na imunidade inata, a gente tem, considerando barreiras celulares e químicas, a pele, epitélios de mucosas, moléculas antimicrobianas. Na imunidade adaptativa, os linfócitos, que podem estar ali nas regiões dos epitélios, anticorpos secretados nas superfícies epiteliais, né? Então, eles ficam ali na sentinela, mas é necessário o reconhecimento, né, e a ativação frente ao antígeno. E quando, né, não se encontra um antígeno, essa célula ela entra em apoptose, né, ali quando finaliza o seu tempo de meia-vida, e ao passo que a gente tem a medula, né, repondo essas células que vão sofrendo apoptose. De proteínas sanguíneas, né, tem as proteínas que fazem parte do sistema complemento, várias lectinas, né, que também vão compor esse sistema complemento, algumas aglutininas, que em casos, né, ali de hemorragias, elas vão atuar
né, para evitar esse extravasamento sanguíneo. Na adaptativa, as proteínas são consideradas os anticorpos, e as células na imunidade inata, né, a gente tem os fagócitos, sendo eles os neutrófilos e macrófagos, células dendríticas, células natural killer, que são as NK, mastócitos, células linfóides inatas, e em comparação aqui com a adaptativa, os linfócitos, né, apenas. Então, aqui na imunidade inata, né, a gente tem um maior ali, né, quantitativo de constituintes, quando a gente compara com a adaptativa, né, o quantitativo aqui de componente, ele é inferior, né, mas ele vai ser ali específico contra aquele antígeno, já que a imunidade inata, né, ele não tem-se uma baixa especificidade, porque vão ser ali todos os constituintes que vão tentar, né, frear esse antígeno que está invadindo esse organismo, né, na tentativa de eliminá-lo. Então, eles são ali, eles têm uma funcionalidade que é inespecífica, né, eles vão responder sempre da mesma forma. Então, aqui algumas dessas barreiras físicas e químicas que compõem a imunidade inata. Então, aqui, né, seguindo a ordem, na região dos olhos, né, a lisozima, que é uma enzima presente nas lágrimas e em outras secreções, né, tem uma ação defensiva. Durante, né, o trajeto que faz esse ar ali, quando a gente inspira, né, a própria presença ali dos cílios, né, vão fazer com que eles retêm ali, né, algumas partículas. Iniciando aqui no trato digestório, a gente tem algumas bactérias comensais, né, que vão auxiliar o processo digestivo. Na região respiratória, né, presença de muco, cílios, né, na região estomacal, o próprio pH mais ácido. Na região do sistema urinário, né, o sentido ali do fluxo, levando consigo, né, ali algumas bactérias que ficam, né, na região da uretra, o próprio pH baixo, né, nas mulheres, a presença da flora vaginal típica, que é protetora, né, então se a gente observar, né, em cada região do organismo, tem sempre ali algum constituinte fazendo parte dessa imunidade inata, sendo ela voltada, né, para fornecer essa primeira linha de defesa. Então, é por isso que, por exemplo, quando, né, uma pessoa machuca, tem algum corte ali mais profundo, ou quando a gente ouve falar que determinada pessoa está com a imunidade baixa, né, isso tudo configura uma porta de entrada para um determinado ali micro-organismo que possa ser patogênico, né, porque isso tudo causa um desequilíbrio, né, dessas estruturas que vão fazer parte dessa nossa linha de defesa inicial. Então, a gente viu, né, que dentre esses constituintes que fazem parte da imunidade inata, né, tem-se também a ativação do sistema complemento, né, onde envolve cascatas ali proteolíticas, nas quais a gente tem essas proteínas. Em estado normal, elas ficam inativas, mediante, né, essas etapas iniciais, que elas vão se tornar proteases ativas, ou seja, elas vão desencadear, né, esses eventos aqui em sequência, mediante a necessidade. Então, tem-se 3 vias, né, distintas. Então, a ativação desse sistema complemento, ela pode ser iniciada, né, por 3 vias. Todas levam ali à produção dessa proteína aqui, C3b, que é onde inicia-se ali
a reação de inflamação, né, o qual vai culminar ali na produção de peptídeos que estimulam a inflamação. E que lá no finalzinho, né, quando a gente vê a lise do micro-organismo, é porque se forma um complexo de ataque à membrana, que é conhecido, né, pela sigla MAC ou MEC. Então, aqui é a etapa final, né, que culmina na lise desse micro-organismo. Então, só relembrando aqui um pouquinho de cada uma dessas vias, né, então, o primeiro passo para que ocorra essa ativação do complemento, é necessário que haja esse reconhecimento entre antígeno e as proteínas. Então, aqui a via clássica, onde tem uma correlação, né, com a imunidade adaptativa, em razão da presença de anticorpos, né, porque eles são secretados mediante a ativação do linfócito B, aplasmócito. Então, a via clássica, ela tem esse nome porque ela foi descoberta primeiro. Ela utiliza, né, uma proteína plasmática que recebe o nome de C1q, e essa proteína, ela tem a capacidade de detectar esses anticorpos ligados na superfície aqui do micro-organismo. Então, aqui, né, é uma propriedade da imunidade humoral que faz parte da adaptativa. Aqui na parte superior, a gente tem a via alternativa, né? Ela foi identificada mais tardiamente, né? Então, por isso ela recebeu esse nome. E ela vai ser ativada quando uma proteína do complemento, né? Essa denominada C3, ela reconhece diretamente aqui estruturas do próprio micro-organismo. Então, ela faz esse reconhecimento diretamente, envolvendo estruturas do micro-organismo. E, por fim, a via da lectina, ela é ali disparada por uma proteína plasmática chamada de lectina ligante de Mannose, aqui identificada. Ela reconhece ali resíduos de Mannose terminal nessas estruturas aqui microbianas, e assim ela é ativada. Então, os estágios iniciais, eles são diferentes, o processo de reconhecimento, né, também se difere, mas quando chega aqui, né, no estímulo da inflamação, né, elas seguem os mesmos passos, que tem o intuito final de promover a lise desse micro-organismo. Né? Então, antes disso, ele é opsonizado, ele sofre fagocitose, tem-se a intensificação da inflamação, para que, finalmente, com a formação desse complexo de ataque à membrana, cause a lise desse patógeno. Então, aqui nesse esqueminha, né, tem-se mais detalhado esses processos iniciais aqui, que diferem entre uma e outra, né? Então, aqui na primeira coluna, a gente tem a via alternativa, na coluna do meio, a via clássica, e na terceira coluna, a via das lectinas. Então, a via alternativa, né, a proteína C3, reconhece-se ali diretamente esse micro-organismo, né, não tem ali nenhum intermédio entre eles. A via clássica é mediante, né, a presença de anticorpo. Então, aqui a gente tem a imunidade humoral também atuando. E a via das lectinas é em razão da presença da proteína lectina ligadora de Mannose. Então, por essas diferentes formas de reconhecimento antigênico, todas elas vão culminar na formação da C3 convertase, que é o primeiro complexo aqui formado em cada uma delas,
Esse complexo ele é formado para que haja a clivagem de C3 e, por fim, é um processo que vai intensificar essa inflamação que está sendo gerada ali, que é a formação do complexo da C5 convertase. Então, é depois aqui desse último passo, né, que o processo inflamatório é intensificado e, posteriormente, a gente tem a formação daquele complexo de ataque à membrana. Então, são proteínas ali, né, em sequência, em cascata, que são ativadas para chegar naquela etapa final de promover a lise daquele micro-organismo. Então, aqui avançando, né, mais um comparativo entre as duas imunidades, né, aqui à esquerda a gente tem a imunidade inata, né, onde traz informações quanto a essa sua especificidade, que é de caráter ali limitado. Então, aqui a gente tem, né, uma representação que ilustra isso bem, porque a gente tem aqui 3 micro-organismos diferentes entre si, e o receptor pertencente à imunidade inata, que reconhece, né, ele é o mesmo para todos aqui micro-organismos. Então, aqui é um dos receptores mais comuns da imunidade inata, que é o receptor do tipo TOL. Enquanto que, quando a gente compara aqui a direita com a imunidade adaptativa, né, ele tem uma alta especificidade. Então, aqui as moléculas distintas de anticorpos, que vão funcionar aqui como um receptor, elas vão ser específicas para cada epítopo do antígeno, né? Então, aqui esse primeiro, ele tem um epítopo quadradinho, então a região de ligação do receptor da imunidade adaptativa vai ser também quadradinho, porque o reconhecimento, né, ele é específico contra aquele antígeno. Da mesma forma que na segunda, né, o epítopo tem a conformação triangular, e assim o seu receptor vai, né, ter essa mesma conformação triangular. Então, aqui, né, mais um exemplo para mostrar a gente essa característica de especificidade, né? Aqui, na imunidade inata, né, a gente vê o mesmo receptor para diferentes micro-organismos, né? Então, aqui no caso, ele está reconhecendo o PAMP, que é esse padrão molecular associado a patógenos. Então, vejam só que esse padrão, essa estrutura aqui em azul, azul meio roxo, ele é o mesmo em todos os micro-organismos. Enquanto que aqui à direita, na imunidade adaptativa, o receptor liga direto no epítopo. O padrão está liberado, vejam só, essa estrutura em azul. Então, isso, né, diferencia para a gente essa característica de especificidade, que é limitada para a imunidade inata e é aumentada para a imunidade adaptativa, né? Ela consegue reconhecer ali antígenos, né, peculiares de cada micro-organismo. E aqui embaixo a gente tem um exemplo dos receptores, né? Então, os receptores da imunidade inata, eles serão limitados, né? Porque nós vimos que eles são codificados na nossa linhagem germinativa. Então, eles serão distribuídos, né? Alguns ficam livre, né, no plasma, outros ficam ali fixados à membrana, né? Esses aqui onde a gente vê, eles estão ligados, né, aqui em uma membrana, né, uma bicamada lipídica. Então, cada receptor tem ali a sua localização. Enquanto que aqui à direita, né, como na imunidade adaptativa, né, eles são codificados pela recombinação somática, então a gente vai ter uma diversidade muito superior,
né? Então, aqui tem vários exemplos. Aqui embaixo, TCR, que são os receptores dos linfócitos T, e aqui na parte superior, os receptores de linfócito B, né? Então, em razão dessa recombinação somática, né, a diversidade vai ser muito superior. Então, aqui seria, né, aquela representação da imunidade inata, onde ela reconhece o PAMP ou DAMP, né? O PAMP vai ser aquele padrão molecular associado ao patógeno, e o DAMP vai ser aquele padrão molecular associado ao dano. Então, aqui a gente tem alguns exemplos desses PAMPs e DAMPs. Então, aqui na primeira coluna desse quadro, a gente tem os padrões moleculares, sendo eles, por exemplo, ácidos nucleicos associados a patógenos. Então, a gente tem aqui o ssRNA, que é o RNA de fita simples. Então, ele vai estar presente em vírus. Já aqui, quando a gente identifica estrutura proteica, tem-se, por exemplo, a flagelina. Ela é proveniente de bactéria. Aqui, lipídios. O ácido lipoteitoico são de bactérias gram-positivas, enquanto que o LPS, que é o lipopolissacarídeo, é proveniente de bactérias gram-negativas. Então, aqui é só para a gente ver a aplicação, né, do que seriam, né, esses PAMPs, porque o padrão molecular associado a patógeno é a nomenclatura geral, mas aqui a gente tem essa estratificação, ou seja, aqui em alguns exemplos de vírus e bactérias, né, a gente sabe exatamente, através desse quadro, né, qual é a estrutura ali dentro da bactéria, pelo qual a imunidade inata vai reconhecer, né? Então, aqui fica mais palpável de entender o que é esse tal de PAMP, esse tal de DAMP. E aqui na parte inferior desse quadro, a gente tem os padrões moleculares associados ao dano, que, né, é um quantitativo menor. Então, por exemplo, aqui a gente tem o HSPS, que é uma proteína ali que é liberada a partir de um choque séptico. Então, o padrão molecular associado a esse dano no organismo vão ser liberadas através desse estresse. Então, a imunidade inata, né, reconhece que há algum dano ali celular, tecidual, a partir dessa identificação, né, da mesma forma que um outro exemplo, o urato monossódico, né, ele vai ser ali um cristal, né, que é comum em pacientes que têm gota, artrite reumatoide, que tem-se ali um favorecimento de formação desses cristais. E isso é indicativo de um dano celular. Então, a imunidade inata reconhece, né, essa estrutura como relacionada a um dano tecidual, enquanto que aqui na parte superior desse quadro, né, a gente tem uma maior variedade de padrões moleculares, mas são todos reconhecidos pela imunidade inata como PAMP. E aqui na parte inferior, ela os reconhece como DAMP, porque ela tem, né, uma baixa especificidade, né? Então, ela não consegue diferenciar, né, características ali muito peculiares de cada micro-organismo. Então, aqui, para a gente ter um exemplo, né, e aplicação desses receptores, então, aqui são todos receptores provenientes da imunidade inata. Então, a gente tem aqui na primeira coluna o aproximado do que seria a sua conformação estrutural. Na segunda coluna, nos informa onde que ele está localizado,
né, ou seja, onde que esse receptor vai estar inserido no nosso organismo. Na terceira coluna, né, o nome desses receptores, a que grupo de família eles pertencem, porque alguns, né, são designados por siglas. E aqui na última coluna, né, para a gente saber se esses receptores eles vão se ligar a PAMPs, que é aquele padrão associado a patógeno, ou se eles vão se ligar aos DAMPs, que é aquele padrão molecular associado ao dano, né? Existem alguns que são somente para PAMP, outros somente para DAMP, e existem alguns, né, que vão reconhecer as duas situações, né? Como, por exemplo, esse segundo aqui receptor, que recebe o nome de receptor do tipo NOD. Então, ele tem, né, aproximadamente essa conformação aqui, estrutural. Ele vai estar distribuído na região de citosol de fagócitos, né? Então, inclui os neutrófilos, macrófagos. Ele pode também estar distribuído em células epiteliais e outras células do organismo. O exemplo é o NOD 1 ou 2, né? Tem essas subunidades. E onde que esse receptor vai se ligar? Então, aqui tem os exemplos. Eles podem se ligar tanto a PAMPs, porque vejam só aqui dentre os exemplos, os peptídeos glicanos da parede celular bacteriana. Ou seja, né, como aqui tem essa referência bacteriana, a gente logo faz esse comparativo com um patógeno. Mas aqui embaixo, se a gente for ver, né, tem outras características ali de ligação que são referências de tecidos, de células, que não necessariamente precisa ali de um patógeno, como por exemplo, né, dano lisossomal. Então aqui é uma lesão, né, relacionada aos lisossomos, então isso caracteriza uma ligação a um DAMP. Se a gente for ver aqui esse de baixo, o receptor do tipo, né, RLR. Ele vai estar presente no citosol de fagócitos, mais uma vez, incluindo neutrófilos e macrófagos, e ele tem o ligante somente para PAMP, porque aqui a estrutura o qual ele vai se ligar é um RNA viral. Então, aqui esse quadro ele é interessante porque a gente consegue ter, né, um panorama ali geral do nome desse receptor, da sua localização, dos seus exemplos, né, se ele tem ali subunidades, e, por fim, aqui, né, quais são as regiões de ligação, ou a PAMPs, ou a DAMPs, ou até, né, a ambos. Então, aqui a gente tem uma representação, né, de situações distintas, pelo qual a imunidade inata vai exercer, né, a sua atividade defensiva nesse organismo. Então, aqui a gente tem exemplos de fagócitos, né, podendo ser neutrófilos ou macrófagos. Então, eles têm como função principal a fagocitose, né? Então, a fagocitose seguida de morte desses patógenos, né? Eles englobam esses micro-organismos, eles são digeridos, né, em pedacinhos menores, e ao final, né, isso leva à morte desse patógeno. Aqui embaixo a gente tem as células NK, né, as células natural killer, elas têm uma ação ali direta e lesiva em células que são infectadas. Aqui no caso, no nosso exemplo, é uma célula infectada por vírus. Então, mediante a ligação da célula NK, né, ela não precisa ali de nenhum intermédio, né, ela consegue reconhecer diretamente aquele patógeno e ela vai promover a lise dessa célula.
Aqui embaixo, as citocinas, né? As citocinas têm ações ali auxiliares, né? Junto aos outros componentes, como por exemplo, aqui a gente tem neutrófilos, células NK, né? E em associação com essas citocinas, elas têm uma ação importante de potencializar a atividade dos macrófagos. Então, isso faz com que eles aumentem a sua capacidade fagocítica. E aqui no último exemplo, né, as proteínas que fazem parte do sistema complemento, né, que elas vão estimular a inflamação, né, por conta aquelas várias proteínas plasmáticas, né, que trabalham juntas ali para causar a opsonização e posterior fagocitose, para que haja a lise daquele patógeno, né, com a formação final daquele complexo de ataque à membrana. Então, aqui a gente pode observar, né, diferentes constituintes da imunidade inata, né, exercendo o seu papel contra os patógenos. Então, a imunidade inata, né, consiste na nossa primeira linha de defesa, é uma defesa que tem baixa especificidade, baixa diversidade, ela vai responder sempre da mesma forma, mas é extremamente importante porque ela vai modular a nossa imunidade adaptativa. E como ali é uma forma de imunidade o qual a gente já tem pronta, isso faz com que dê tempo, né, da imunidade adaptativa ali se preparar, né, para reconhecer, ativar, né, e fazer a expansão clonal ali de forma específica contra aquele antígeno, né. Existem situações quando são ali antígenos com baixa atividade ali de infectividade, com baixa virulência, onde a nossa imunidade inata, ela é suficiente para eliminar aquele patógeno. Só que nas últimas décadas, né, tem se observado uma certa resistência desses micro-organismos. Então, muitas vezes, eles conseguem driblar, né, essa barreira que é imposta, e assim a gente tem que lançar a mão aqui da imunidade adaptativa. A Ana Carolina está perguntando se o termo opsonização é a lise dos micro-organismos? Não, ainda não. A opsonização é como se você marcasse aquele micro-organismo e ele é direcionado para a fagocitose. Opsonizar, né, se fosse para a gente representar em um esqueminha, é como se você colocasse em volta desse micro-organismo ali cheio de bolinhas. Então, o macrófago ali que vem depois, as outras células que vão auxiliar essa fagocitose e posterior lise desse micro-organismo, eles precisam identificar que ele foi opsonizado para digeri-lo, né, de forma adequada. Então, a opsonização, né, uma comparação. Vamos supor, a gente está lendo um texto ali importante, né? Aí o que que a gente faz? Naquelas partes mais importantes, a gente pega um marca-texto e vai fazendo ali a identificação. Então, a opsonização seria isso, é marcar, né, aquele micro-organismo para direcioná-lo para a fagocitose. Ah, por nada. Então, a gente tem a seguinte situação, né? Um micro-organismo invadiu ali um organismo que até então, né, encontrava-se saudável. A gente teve a imunidade inata atuando, mas ainda assim esse micro-organismo ele conseguiu romper essas barreiras, né, tanto físicas, quanto químicas, quanto celulares. Então, aqui, a gente vê agora a atuação da imunidade inata, aliás, a imunidade adaptativa, né, porque ele conseguiu vencer,
né, todas essas barreiras da imunidade inata. Então, a segunda resposta imunológica, né, que vai ser ativada, vai ser a adaptativa. Então, aqui os componentes que fazem parte dessa imunidade são os linfócitos, né, tanto o linfócito B quanto o linfócito T. Sendo assim, né, de acordo com a característica de como que esse micro-organismo se encontra, se ele está na sua forma livre, que é a chamada extracelular, ou se ele está ali internalizado, né, então vai depender de como que esse micro-organismo está presente né, nesse organismo, para a gente identificar qual resposta imunológica adaptativa que vai ser ali, né, ativada de forma mais pronunciada. Sendo assim, a imunidade adaptativa, então, ela se divide em duas respostas. A imunidade humoral, que é aquela mediada por anticorpos, e imunidade celular, ou mediada por célula, que vai ser aquela imunidade mediada pelos linfócitos T. Né? Então, vamos relembrar aqui, né, o que diferencia uma da outra. Então, aqui na primeira coluna, né, a gente tem um micro-organismo que está presente em sua forma livre, ou seja, ele não está internalizado em nenhuma célula. Ele é designado, então, como micro-organismo extracelular. Então, a gente vai ter, nessa situação da presença de um micro-organismo extracelular, o linfócito B, que vai ser ativado, porque na sua aqui superfície de membrana, ele tem os seus receptores, que são anticorpos ali de superfície, que têm função de reconhecimento. E eles não necessitam ali de outras estruturas. Eles têm a capacidade ali de se ligar diretamente aqui no epítopo desse antígeno e, posteriormente, a gente vai ter o seu mecanismo efetor. Então, é como se esse linfócito tivesse aqui ligado a esse epítopo desse antígeno. Então, ele será ativado a plasmócito e assim ele vai secretar anticorpos, que estão aqui representados no mecanismo efetor. Esse anticorpo, né, ele é produzido especificamente contra esse micro-organismo. Então, aqui, por exemplo, se fosse um micro-organismo a gente estaria produzindo anticorpo anti-A, porque ele é sempre específico contra ali a natureza daquele antígeno. Então, qual que é essa função, né? Qual que é esse mecanismo efetor? Os anticorpos, então, eles têm ali a funcionalidade de bloquear a ação desses micro-organismos. Então, eles têm uma função de neutralização. Eles vão se ligar, né? Reconhece, liga, bloqueia esse micro-organismo, né? De exercer a sua ação ali lesiva nesse organismo, e assim, posteriormente, eles serão eliminados. Então, aqui na primeira coluna, a gente vê a atuação da imunidade humoral, que é aquela através da ação dos linfócitos B, quando ativados a plasmócitos. O seu produto, que são os anticorpos, vão neutralizar essa ação antigênica. E, posteriormente, eles serão eliminados. Então, essa primeira situação, a gente vai tê-la exercendo a sua função quando houver no organismo a presença de um micro-organismo extracelular. Diferente do que ocorre aqui à direita, nas duas colunas aqui finais. Aqui a gente já tem micro-organismos que foram internalizados.
Então, são micro-organismos intracelulares. Vamos ver aqui cada situação como que isso ocorre, né? Então, aqui na segunda coluna, a gente tem um micro-organismo que foi fagocitado ali em um macrófago. Então, aqui em verde é um macrófago, e essas estruturas menores são os micro-organismos. Então, aqui a gente vai ter a ativação do linfócito T auxiliar, que é conhecido também como linfócito T CD4. Então, os linfócitos T, para que eles possam reconhecer aquele antígeno e serem ativados, eles necessitam daquele complexo MHC. Então, aqui, né, na superfície aqui de membrana desse macrófago, né, ele vai expressar esse MHC e, mediante, então, esse MHC, o linfócito T se liga, reconhece aquele antígeno e, sendo assim, ele vai ativar esse macrófago. Então, ou seja, ele potencializa essa ação desse macrófago, além de atuar ali também com a liberação de citocinas, né? Porque os linfócitos T auxiliares, como o próprio nome já indica, eles fazem ali, eles recrutam, né, outras células de defesa, tem ação também de citocinas, né, tudo isso no sentido de auxiliar essa eliminação desse antígeno. E já aqui na última coluna, a gente vai ter a ação do linfócito T citotóxico. Então, aqui a gente tem um exemplo de um micro-organismo intracelular. Então, aqui no caso, nesse exemplo, é um vírus, né, que foi internalizado em uma célula, né, porque o vírus, ele precisa ali, né, da maquinaria celular, né, porque ele é ele é intracelular obrigatório, né, então ele precisa infectar, né, alguma célula para que ele consiga ali se dividir. Então, aqui, a gente vai ter a resposta perante o linfócito T citotóxico, que pode ser chamado também de linfócito TCD8. Então, essa célula que foi infectada, né, ela vai expressar o MHC, lembrando que para cada linfócito, né, é uma classificação diferente. Aqui no linfócito TCD8, a gente tem a classificação de MHC de classe 1. E aqui, à esquerda, para o linfócito T CD4, a gente tem a expressão do MHC de classe 2. Né? Então, voltando aqui, a ação do linfócito T citotóxico, ele se liga a esse MHC, né, de classe 1, e assim ele consegue ali, né, por meio de alguns artifícios constituídos aqui na sua própria estrutura, né, as perforinas, as granzimas, vão auxiliar em conjunto com a lise dessa célula infectada, com a posterior eliminação dos reservatórios de infecção. Então, esse linfócito T citotóxico, ou CD8, né, ele tem uma ação lesiva ali, direta contra aquela célula infectada. Então, na imunidade adaptativa, né, a gente pode ter aquelas 3 representações ali anteriores, né, sendo a de linfócitos B proveniente da imunidade humoral e a de linfócitos T, né, CD4 e CD8 proveniente da imunidade celular. E aqui, né, prosseguindo dentro ainda da imunidade adaptativa,
né, nós temos aqui duas formas de imunidade, né, aqui um comparativo entre a imunidade ativa e a imunidade passiva. Então, aqui, primeiro, né, na imunidade ativa, a gente tem uma representação, né, no qual esse indivíduo, né, ele tem ali um papel ativo no desenvolvimento dessa imunidade, que pode se dar de duas formas. Mediante a vacinação, que é o meio, né, mais efetivo ali de conferir imunidade contra doenças infecciosas, ou então ele pode se recuperar de uma infecção, né? Então, aqui, após esse contato prévio com esse antígeno, né, seja ele proveniente de vacina ou de infecção, durante um período de dias ou semanas, né, ao final a gente tem ali um indivíduo, né, quando ele consegue vencer, né, essa infecção, restabelecer o seu quadro, né, de normalidade fisiológica, a gente tem a sua recuperação. E isso significa que a gente vai ter uma especificidade, né, porque ele se recuperou ou se imunizou contra um determinado antígeno microbiano e, consequentemente, ele vai desenvolver uma memória. Né? Claro que com a vacinação, né, essa memória imunológica, ela se perpetua, né, por um período muito mais prolongado de quando esse indivíduo se cura de uma determinada infecção, né, porque a vacinação é um meio ali de manipulação desse sistema imunológico, né, enquanto que a cura de uma determinada infecção, né, a gente não tem muitos parâmetros para identificar se de fato esse indivíduo, né, ele vai adquirir ali uma memória, né, isso a gente tem visto relacionado, né, à COVID, né, pacientes que se recuperaram, eles mantêm, né, uma imunidade ali transitória de aproximadamente 4, 5 meses, né, enquanto que a vacina, né, tem-se aí uma imunidade mais prolongada, né, protetora. E aqui embaixo, na imunidade passiva, a gente tem a mesma característica de especificidade, no entanto, é uma situação que não será gerada uma memória imunológica, porque aqui, esse indivíduo, ele já não exerce um papel ativo no desenvolvimento dessa imunidade, né, porque ele vai receber de forma passiva, né, esses anticorpos ali através de um soro, né, de indivíduos já imunes, ou seja, né, ele recebe essa imunidade ali já prontinha. Então, a funcionalidade dessas células é deter, né, aquela infecção ali em caráter emergencial, né, porque são casos ali excepcionais, onde não tem tempo de esperar esse organismo produzir, então é uma medida de emergência. Então, vai conferir especificidade, no entanto, não vai gerar memória imunológica. Né? Então, aqui as principais diferenças entre imunidade ativa e passiva. Né? Ambas serão específicas contra aquele, né, determinado antígeno, mas somente a imunidade ativa que é capaz de conferir essa memória imunológica. Então, aqui a gente vê as principais características envolvidas na resposta imune adaptativa. Então, a primeira delas, a especificidade, né? A resposta imune adaptativa, ela tem uma alta especificidade. Então, isso garante que essa resposta imune, né, a um micro-organismo seja direcionada a, de fato, aquele micro-organismo, né? Então, ela vai responder ali especificamente contra ele.
A segunda característica acompanha a especificidade, né, que é a diversidade. Como a gente tem, né, múltiplos antígenos diferentes, né, ao passo que a gente vai, né, tendo a evolução das técnicas diagnósticas, né, cada vez mais se descobre, né, micro-organismos ali distintos. Então, para que o organismo consiga, né, reconhecê-los, é necessário também que se tenha uma alta diversidade. Isso vai permitir com que esse sistema imune consiga responder a essa grande variedade de antígenos, né? Então, especificidade e diversidade, né, são duas características que andam juntas. A memória imunológica, né, também é um ponto importante, onde a gente vê o aumento dessa habilidade no combate a infecções repetidas pelo micro-organismo. Então, a gente observa ali uma resposta, né, que é secundária, mais pronunciada, né, mais rápida, e assim esse organismo ele se recupera, né, de forma melhor, né, nessa segunda exposição. A expansão clonal, né, também é um evento importante, porque é onde a gente vai ter ali a proliferação desses linfócitos específicos, né? Então, são clones de linfócitos, eles apresentam ali os mesmos receptores, né? São idênticos, todos no sentido de combater, né, aquele patógeno. A especialização, né, que vai de encontro a essa especificidade e diversidade, onde gera-se ali respostas que são ótimas para a defesa contra diferentes tipos de micro-organismos, né? Então, será sempre uma resposta específica. A contração e homeostasia, né, que já são características que vão, né, ocorrer ali mais na fase final dessa resposta imune, ali quando se tem a eliminação daquele antígeno, que faz com que esse sistema imune consiga ali se recuperar de uma resposta de tal forma que ele pode efetivamente responder a antígenos recentemente encontrados. Então, é como se voltasse ali aquele estado basal, né? Então, a gente tem a perpetuação de algumas células ali que vão conferir a memória imunológica e outras, né, vão sofrer apoptose. Daniela, pode falar. Apareceu aqui a mãozinha? Ou foi sem querer? Bom, então aqui o próximo é a não reatividade ao próprio, né? Isso é importante para que haja ali a prevenção de lesão a esse hospedeiro, né? Então, isso minimiza o desenvolvimento da autoimunidade. Então, aqui nesse esqueminha, né, a gente vê como que é esse comportamento, né, dessas características associadas à resposta imune adaptativa, né? Então, aqui no eixo horizontal, a gente tem o tempo em semanas, e no eixo vertical, o que seria ali o título de anticorpo sérico produzido, né? Então, aqui, né, na primeira semana, a gente identifica a presença de um antígeno X. Então, possivelmente, só ver aqui a pergunta da Ana Carolina.
De acordo com essa hipótese, os clones de linfócitos específicos para antígenos se desenvolvem antes, independente da exposição ao antígeno. Sobre essa expansão, né, eu tirei essa frase do slide, não entendi ser específico sem antes entrar em contato com o antígeno, porque como o corpo produziu algo específico se não teve contato ainda? É porque a gente tem, inicialmente, a imunidade inata. Então, a imunidade adaptativa, ela leva ali um tempinho, né, para que ela consiga reconhecer e ativar, e a gente tem ali aqueles linfócitos precursores. Então, a produção linfocítica, né, ela, independente de presença ou ausência de antígeno, eles vão sendo produzidos com diferentes especificidades e diversidades. Então, o que que acontece? Se a gente tem ali um exemplo, né, linfócitos para reconhecer antígeno X, o outro antígeno é Y, antígeno A, antígeno B, né, eles vão sendo produzidos. No entanto, quando um determinado antígeno, né, consegue, né, invadir, vencer a imunidade inata, né, quando chega na imunidade adaptativa, esses clones, né, que estão sendo produzidos, se intensifica essa proliferação para aquele determinado antígeno, né? Se fosse, por exemplo, o antígeno A, então aqueles clones de linfócitos antígeno A, né, é como se disparasse ali para que eles intensifiquem, né, essa proliferação. Ah, por nada. Então, aqui esse esqueminha a gente consegue ver, né, esses pontos principais e importantes da imunidade adaptativa. Então, aqui a gente tem o antígeno X, né? Então, no primeiro momento, a gente tem a imunidade inata atuando, né? Se ele vencer a imunidade inata, aqui, né, ao longo dessa primeira semana, a gente começa ali uma resposta anti-X primária. Então, né, é o primeiro contato desses linfócitos B contra esse antígeno X. Então, a gente tem um título de anticorpo sérico produzindo ali, né, em proporções intermediárias, né? Então, esses linfócitos B, anteriormente imaturos, eles serão ativados a plasmócitos, né, com liberação de anticorpos, e ao final, né, dessa resposta, então aqui, ó, quando esse eixo começa a cair, é onde a gente encontra a característica de contração, ou seja, esse declínio. Ao final, né, volta próximo ali do que era aquele estado basal, porque muitas dessas células vão sofrer apoptose, né, porque todas as células têm o seu tempo de vida ali, né, o seu tempo de meia-vida, e aqui, né, essa proporção que permanece corresponde a essas células de memória. Então, aqui, né, a gente já teve a resposta, a contração, a homeostasia. Então, lá por volta entre a quinta e a sexta semana, esse organismo é invadido mais uma vez pelo antígeno X, mas aí a gente tem mais um convidado aqui diferente, o antígeno Y. Então, a resposta desse organismo contra o antígeno X, que será denominada resposta anti-X secundária, ela vai ser maior, ela vai ser mais rápida, né? Então, a gente tem aqui uma resposta mais pronunciada, porque esse organismo, ele já havia reconhecido esse antígeno em outro momento, né? Então, ele já tinha ali células de memória contra ele. Diferente do que a gente vê na resposta contra o antígeno Y. Né? Aqui,
como era, né, a primeira exposição, a gente tem uma resposta menor, né, e aqui a gente observa mais uma vez a contração e homeostasia, que é esse declínio, né, que significa que esse organismo ali, né, ele está na fase final ali de resposta e, né, os seus constituintes celulares, né, estão retornando à normalidade. Então, aqui é uma representação, né, do que ocorreria em uma resposta imunológica adaptativa, né, quando se tem exposições subsequentes ao mesmo antígeno, e aqui com um antígeno diferente. Então, aqui nesse esqueminha que também traz essas fases da resposta imune adaptativa, né, é essa sequência que se segue, né, em um processo de reconhecimento, ativação, né, frente ali a um antígeno. Então, vamos, né, entender como que isso funciona. Então, aqui a gente tem uma célula apresentadora de antígeno, com aqui o antígeno está internalizado, e aqui embaixo a gente tem os micro-organismos livres. Então, a gente observa que essas fases, elas são comuns tanto à imunidade celular, que é aquela mediada pelos linfócitos T, quanto à imunidade humoral, que é aquela mediada pelos linfócitos B. E aqui a gente observa, né, essas características quanto ao reconhecimento e ativação, né, porque o linfócito T, ele precisa obrigatoriamente desse MHC, que é expresso ali na célula apresentadora de antígeno, e o linfócito B, né, ele reconhece diretamente aquele micro-organismo que está se apresentando, né, em caráter extracelular. Então, o primeiro passo para que haja a ativação da imunidade adaptativa é o reconhecimento desse antígeno. Sendo assim, o linfócito B, ele reconhece diretamente aquele micro-organismo extracelular, e o linfócito T, mediante a expressão de um MHC, ele vai reconhecer, né, aquele micro-organismo em caráter intracelular. Então, após o reconhecimento, né, a gente avança para a ativação, né? Então, a ativação desses linfócitos, elas vão propiciar essa expansão clonal, né? Então, se for, por exemplo, os linfócitos T, a gente vai ter, né, a proliferação de linfócitos T com clones ali idênticos. E se for de linfócito B, né, a gente tem a sua conversão a plasmócito, né? Eles se proliferam ali e se convertem posteriormente a plasmócito para secretar esses anticorpos. Então, aqui a gente tem um aumento, né, dessa resposta, porque esses linfócitos estão sendo ativados, né? Porque eles só conseguem exercer o seu mecanismo efetor de defesa, né, quando eles são ativados. Então, aqui, né, a gente tem o pico dessa curva, que é quando chega nessa resposta máxima, e depois, quando essas nossas células conseguem, né, ali eliminar esse antígeno, a gente começa a ter o evento de contração, que é justamente esse declínio, né, porque tudo tem um tempo ali de ação, né, não há necessidade dessas células continuarem ali se proliferando se esse antígeno está sendo eliminado, né, é sempre proporcional. Então, nessa contração, a gente tem ali, né, a apoptose de uma parte celular,
E ao final, né, onde se encontra a homeostasia, que é nessa parte final de declínio da resposta imune, a gente vai ter a perpetuação da memória imunológica, onde se tem ali, né, células de memória sobreviventes. Ou seja, é a partir daqui que esse organismo, né, ele vai adquirir, né, o que é chamado de memória imunológica, e se ele for exposto, né, ali em um momento posterior a esse antígeno aqui que ele respondeu, né, a gente vai ter essa curva maior ainda, porque ele já tem ali, né, células de memória contra aquele antígeno.